perguntar: como é que vai o seu plano de leitura anual da Bíblia? Vai tudo bem? Está conseguindo ler a palavra diariamente? Está alimentando a sua alma diariamente? Eu te lembro as palavras de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está mencionando aquilo que está lá no livro do Deuteronômio. Ele está mencionando aquilo que a palavra de Deus foi revelada lá no começo da Bíblia, lá nos primeiros livros da Bíblia. E Jesus, ele menciona isso e diz: olha, errais em não conhecerdes as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais de ter nelas o caminho para a vida eterna. Faça da Bíblia o alimento para a sua alma. Alimente bem o seu corpo de modo saudável. Alimente o seu corpo pela manhã logo cedo ao acordar, ao meio-dia, à noite, né? Alimente com o melhor que você pode. Alimente, mas não esqueça de alimentar a sua alma, porque nem só de pão viverá o homem. A tua alma não é alimentada pelo pão terreno, a tua alma é alimentada pelo pão espiritual. Jesus é a palavra viva, a Bíblia Sagrada, ela fala dele. Então te alimenta da palavra, alimenta a tua alma. Três refeições ao dia, 3 capítulos da Bíblia ao dia, e ao final do ano você terá lido toda a Bíblia. Que coisa maravilhosa, hein? Ler toda a Bíblia, oh, coisa maravilhosa. Você vai terminar o ano bem nutrido, fisicamente, mas muito mais espiritualmente. Essa palavra vai gerar vida em você, vai gerar saúde nos teus ossos. O teu viver vai ser mudado, o teu coração vai ser mudado, a tua visão vai ser mudada, porque você vai estar em comunicação direta com os pensamentos de Deus. Amém? Toma comigo a palavra, Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança, Mateus, Marcos, Lucas. Vá à altura do capítulo 18, siga os números grandes no texto. Eles, é a sequência dos capítulos do livro. Ali, capítulo 18, sob a epígrafe A Parábola da Viúva Persistente. Iniciamos ontem uma reflexão nesta temática e hoje, com a graça de Deus, a gente vai meditar um pouquinho mais no conteúdo deste ensino maravilhoso, dessa ilustração maravilhosa da autoria do Senhor Jesus Cristo. Diz-nos a palavra do Senhor: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça. Se você quiser, pode dar glória. E o texto diz: e depressa. Ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Podem sentar, amados, obrigado, Deus abençoe. Queridos, Jesus, que foi o autor das grandes ilustrações
do Evangelho. Jesus que trouxe histórias, alegorias de um conteúdo maravilhoso. Tão maravilhosos são os conteúdos das ilustrações de Jesus, que até as crianças conseguem aprender, que até as crianças conseguem entender e que até as crianças conseguem compreender o que Jesus queria ensinar. Esses conteúdos são tão profundos que mesmo os mais sábios, mesmo os mais entendidos, os mais letrados, os mais doutorados, ao lerem, ao estudarem, ao relerem, encontram novidades no ensino de Jesus, encontram aspectos ainda não vistos no ensino de Jesus. E isso é a maravilha da palavra de Deus. Isto é a maravilha da revelação da palavra de Deus, que tem lições inesgotáveis para as nossas vidas. 2000 anos já se passaram e a palavra de Deus, ela continua viva, ela continua ensinando. Os séculos vão passando e o ensino da palavra continua tendo aplicação em nossos dias e continuará. Vai passar os céus e a terra, mas essa palavra, ela não perde o vigor, ela não perde a eficácia, ela não perde o propósito. Eu quero meditar com você nessa parábola na qual Jesus nos fala da viúva persistente. E o tema, a temática da parábola é a oração. E Jesus, como meditamos ontem, no introito de ontem, Jesus ele fala da oração como um dever. Jesus ele não disse a oração vai te encher de alegria, ele não vai dizendo a oração vai te encher da comunhão com Deus, a oração vai mudar profundamente o que vai lá na tua alma, e tudo isso acontece na oração e muito mais. Mas Jesus ele aborda a oração principalmente aqui como um dever que ele mesmo exercia como filho do Deus Altíssimo. Ele fala da oração como uma disciplina para a minha vida, para a tua vida. Daniel, o homem principal ministro ali em Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor, aquele homem que reuniu muitos reinos debaixo da sua autoridade, povos que falavam outras línguas, reis de terras muito distantes, eram servos do rei Nabucodonosor. E sob Nabucodonosor e sobre todos esses reinos estava Daniel, ali em Babilônia, um homem tão ocupado. Mas a palavra de Deus nos diz que Daniel, 3 vezes ao dia, ele entrava no seu quarto, ele ia ao secreto do seu quarto, ele abria as janelas do seu quarto, voltadas para o templo em Jerusalém muito distante, e ali Daniel orava ao Deus Altíssimo. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda. E a gente diz diariamente, mas eu não tenho tempo de orar, mas eu não encontro tempo para orar. Eu não sei como Daniel fazia. Certamente Daniel levava muito a sério a questão de ter a oração como uma disciplina, a oração como um dever. Antes de ser um gozo para a sua alma, a oração precisa ser um dever, uma disciplina. E eu te digo uma coisa, e relembrando o dia de ontem, que quem cumpre com os deveres de filho, como filho, goza dos direitos de filho de Deus. Aleluia! E um Deus que tem todo o poder para socorrer os seus filhos. Deus não é um Deus que tem filhos bastardos, não. Os filhos de Deus têm nome escrito no cartório do céu, no livro da vida do Cordeiro. E a estes filhos, oh glória, Deus não nega bem nenhum, direito nenhum conquistado por Cristo Jesus para estes filhos na cruz do Calvário. Jesus vai dizendo que oração é um dever, o dever de orar. E ele diz, dever de orar sem parar, continuamente. Nós temos muita iniciativa, alguém já disse, mas pouca acabativa. Muitas vezes alguém começa um projeto, mas não termina o projeto, vai ficando pelo meio do caminho. Nós precisamos adquirir aquela disciplina que tinha Neemias, que começou a construir os muros de Jerusalém e não parou, mesmo diante dos inimigos, das adversidades, das barreiras, ele não parou a construção. Uma mão estava a ferramenta,
ferramenta de trabalho, na outra estava a espada, e com o olhar vigilante, ele executou toda aquela grande obra. Ele começou, ele deu continuidade e ele terminou. Paulo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Você vai começar, você vai continuar e você vai terminar quando você começar a entender que oração é um dever de orar, mas de orar de modo permanente, contínuo. E diz a palavra, e diz o Senhor Jesus: e jamais desanimar. Aqui está o cerne do que Jesus quer ensinar com esta parábola. E eu sigo porque ontem já meditamos nesse introito. E ele diz no versículo 2: e lhes contou, aqui começa a ilustração, e lhes contou em certa cidade. Oh glória! Eu não sei se essa história que Jesus conta é uma história que ele viu acontecer, é uma história que aconteceu nos seus dias. Não sei, não sabemos. O que sabemos é que ele não vai dizer o nome da cidade. Em certa cidade havia um juiz. É assim que Jesus começa. E ele vai dizendo o perfil desse juiz. Você sabe que um juiz é aquele que deve dizer a justiça. O juiz é aquele que deve dizer diante das causas que chegam até ele o direito de um e o direito do outro. O juiz existe e ele é necessário à sociedade. Alguém já disse, alguém já declarou que não podemos ir de encontro à liberdade, porque sem a liberdade não há direito. Sem o direito não há como haver a justiça, e sem justiça não há paz. A necessidade do juiz e a missão do juiz é dizer o direito para que haja justiça, para que haja paz. Ali naquela cidade, diz Jesus, havia um juiz. Mas olha o perfil desse juiz, que não temia a Deus. Ele não temia, ele não respeitava, ele não amava a Deus com respeito, ele desconsiderava a Deus, a maior de todas as autoridades. Também, tampouco, diz Jesus, esse juiz era sensível às necessidades das pessoas, daqueles que vinham até ele com causas, daqueles que vinham até eles com algum problema. Esse juiz, ele era um homem voltado apenas para o seu próprio poder, era um homem voltado apenas para o seu próprio querer. Bem, verdade é que um juiz tem muito poder. O juiz pode mandar prender o prefeito da cidade. O juiz pode mandar prender o governador do estado. Ele pode mandar prender o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal. Ele pode mandar prender o presidente da República. Um juiz, ele tem muito poder. E a ordem dada por um juiz não é discutida, é cumprida. É isso que versa a doutrina do direito. Esse juiz era um homem que, portanto, tinha muito poder para fazer o que é certo, poder para fazer o bem, mas no seu coração, esse juiz era um homem ímpio, esse juiz era um homem iníquo, esse juiz, em verdade, ele não se encaixava muito bem na função que ele tinha, porquanto um juiz também é um servidor do povo, é alguém que deve prestar serviço ao público, é um servidor público, mas a gente percebe que pelo perfil desse juiz, ele não servia ao público a quem devia servir, ele não se encaixava muito bem no lugar aonde ele estava. Quantas vezes nós estamos em situações em que encontramos situações similares, em que pessoas ocupam lugares nas quais elas não têm o perfil necessário, nas quais ela não tem o perfil adequado. Isso ocorre no mundo lá fora, infelizmente também ocorre no meio do povo de Deus. Quantas vezes encontramos alguém que devia servir e não serve, servos que deviam obedecer e não obedecem, alguém que estaria ali para apoiar e critica, alguém que estaria ali para contribuir e não contribui, antes detrata. Quantas vezes encontramos situações similares como essa? É necessário, é importante que na nossa vida nós tenhamos o cuidado de estarmos à altura da expectativa de Deus, estarmos à altura da expectativa de filho de Deus, de herdeiro do céu, de co-herdeiro de Cristo, porquanto somos nação eleita, sacerdócio real
e povo adquirido. Quantas vezes alguém olha para aquele que devia ser luz e não vê a luz, antes vê trevas. Quantas vezes alguém olha para aquele que devia ser sal e não vê o sabor do sal, antes percebe que é insípido. Há uma insipidez. Deixa eu dizer uma verdade de Deus para você. Quando nós nos afastamos do dever de orar, nos afastamos da presença. Quanto mais longe da presença, mais parecidos com nós mesmos e mais diferentes de Deus. Olha, quando nós nos voltamos para a oração, para a palavra, mais parecidos com Deus, mais diferentes de nós mesmos, mais luz, mais sal. Deus é luz, diz João na sua primeira carta. Em Deus não há treva nenhuma, e aquele que o segue não andará em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que serve a Deus, aquele que anda na presença de Deus, não andará em trevas. Por isso a oração é tão importante, porquanto diz Jesus, para que o mundo veja as boas obras na nossa vida e glorifiquem a Deus. Olhem para aquele que é filho de Deus e diga verdadeiramente: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Olha como ele é diferente, olha como ela é diferente. A gente tem prazer em estar na presença dele, tem prazer em estar na presença dela, tem prazer em conversar com ele, tem prazer em conversar com ela. Ele exala paz, ele exala gozo, ele exala alegria, ele exala fidelidade, ele exala bondade, ele exala misericórdia. Nele tem equilíbrio, nele tem humildade, nele tem mansidão. Como é maravilhoso conviver com essa pessoa, oh aleluia! Como é maravilhoso quando nós atendemos às expectativas de Deus, e para isso precisamos cumprir com a disciplina da oração e da palavra. E diz o texto, essa parábola ela se serve de contrastes. Primeiro Jesus fala do primeiro personagem, o juiz, e agora Jesus fala do segundo personagem dessa ilustração. Naquela mesma cidade, a cidade do juiz iníquo, a cidade do juiz ímpio, também era a cidade desta segunda pessoa, e havia naquela mesma cidade. Oh glória, como é a tua cidade? Aleluia. Às vezes a gente é daquela cidade que alguém diz: você é desse lugar, você é desse lugar, e nos olha de modo preconceituoso, não é? A cidade do juiz iníquo. Mas você mora naquela cidade que sai nas páginas dos jornais, que sai notícias tão negativas, tão terríveis acerca dessa cidade. Você é daquela cidade que acontece isso e acontece aquilo. Deixa eu dizer uma verdade de Deus para você: ainda que naquela cidade houvesse esse juiz iníquo, naquela mesma cidade é dito, oh glória, naquela cidade tinha uma pessoa que faria a diferença. Naquela pessoa tinha uma pessoa que tinha um perfil diferente, porque é dito, naquela mesma cidade havia uma viúva. Olha, a viúva é uma figura de desamparo, a viúva é uma figura de fraqueza, enquanto o juiz é uma figura de poder e de autoridade, plenipotenciário em poder. A viúva é a figura do desamparo. A viúva e o órfão na Bíblia é a figura do desalento. É por isso que o Salmo 68 diz, no verso 5, que Deus na sua morada, Ele é pai dos órfãos e Ele é o defensor das viúvas. Oh glória, aleluia, oh bendito é o nome do Senhor. Esse Deus poderoso que se serve das coisas fracas para confundir as fortes, que se serve daqueles que não são e confunde aqueles que são, porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele é o juiz de toda a terra. Nesta cidade havia uma viúva desamparada, e pelo texto, essa viúva não tinha sequer condições de pagar um advogado, sequer um defensor público ela tinha acesso para que pudesse pleitear a causa que tinha. O texto vai revelando, dizendo, essa viúva frequentemente, continuamente, perseverantemente, vai percebendo as características dessa viúva. Frequentemente ela se dirigia a ele, ou seja,
ao juiz, e ela tinha um rogo. Ela ia àquele juiz porque ela tinha uma causa. Ela ia àquele juiz porque aquele juiz tinha o poder para fazer justiça. Aquela viúva, ela nos traz uma lição importante. Ela levava o problema dela àquele que pode resolver. Ela levava o problema dela ao lugar aonde o seu problema teria solução. Às vezes alguém tem um problema, mas leva o problema para quem está à esquerda, leva o problema para quem está à direita, leva o problema para quem está à retaguarda, publica o problema para uns e para outros. Ninguém pode resolver, e a pessoa se desgasta falando do seu problema com quem não tem solução para dar. Mas aquela viúva, ela tinha um alvo certo. Ela ia à pessoa que podia resolver o problema. Deixa eu dizer algo de Deus para você que tem problema nesta manhã. Vá a quem pode resolver todo e qualquer problema nesta manhã. Aleluia. E ela tinha um rogo. Ela usava a sua voz, não para reclamar, não para maldizer, não para acusar, porque o rogo dela, veja, é bem claro. Ela dizia para o juiz: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Aleluia. Me chama a atenção. Ela não diz faz o que eu quero, faz o que eu preciso, faz o meu desejo. Não, ela pede o que é certo. Ela diz: faze-me justiça. Diz o direito, o meu direito e o direito dele. Dize-me o direito correto. Ela está em busca da coisa correta. Ela não vai a ele com suborno. Ela não vai a ele levando um sequetel de moedas para subornar o juiz. Não, ela vai em busca do seu direito. Ela diz: faze-me justiça na causa que pleiteio. Essa mulher, ela fazia isso de modo contínuo, de modo insistente. Mas aquele juiz, é dito, ele era ímpio. Aquele juiz, ele não era um juiz que se dispusesse, que tivesse misericórdia. Mas ainda que aquela mulher fosse aquele juiz e ele não a recebesse naqueles dias, você precisa voltar comigo agora para aqueles dias. Lá no Oriente não tinha fórum, não havia uma sala de mármore onde o juiz ficava em um gabinete. Não, os juízes ficavam em lugares públicos, em lugares abertos. Mas para chegar até a presença do juiz era preciso esperar a sua vez. E eu imagino que aquela viúva, quando ia aquele juiz, penso eu, ela ia muito cedo, logo cedo de manhã, nas primeiras horas da manhã, aquela viúva já estava diante do juiz e ela queria falar com o juiz, mas não lhe era permitido falar com ele. E alguém dizia: não é a sua vez, espere no final da fila. Ainda que ela tivesse, quem sabe, chegado cedo, alguém dizia: vá para o fim da fila. E quem sabe, obedecendo ao oficial, ela ficava no fim da fila. E o juiz lentamente ia atendendo quem ele queria atender. E quando finalmente chegava, eu imagino e conjecturo, a vez daquela viúva naquele dia, o juiz dizia: encerrei o expediente. E a viúva voltava para casa. Mas aquela viúva não desanimava. Aquela viúva, ela no outro dia se levantava, ela renovava a sua esperança, ela renovava as suas forças, e ela ia novamente ao juiz. E ainda que ele não quisesse recebê-la, ela rogava. Quando chegava a sua vez de falar com ele, ela rogava, ela clamava, e ela respeitosamente, com temor, ela lhe dizia: faze-me justiça, faze-me justiça, faze-me justiça. Sabe por que ela ia ao juiz? Porque ele podia resolver. Mas aquele juiz era iníquo. Jó declara no capítulo 42, Jó, ele diz: nenhum só, está falando com o juiz de toda a terra, nenhum só dos teus pensamentos podem ser impedidos, porque é teu querer e é teu o efetuar. Jó esperava em Deus no meio da sua crise. Jó, ele permaneceu de
pé no meio daquela grande provação de 42 capítulos do seu livro. Jó não esmoreceu, e tem um dado momento em que ele publica dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Olha, lá em Lucas 1,37 é dito que para Deus não há impossível. Lá em Marcos 10, quando se trata da salvação do homem, e é dito para o homem é impossível entrar no céu, aí Jesus diz: é impossível para o homem, mas para Deus não há impossível. Aquela viúva só tinha aquele juiz naquela cidade, ela não tinha alternativa, ela não tinha um juiz mais simpático para procurar, ela não tinha um juiz mais misericordioso para encontrar, ela tinha apenas aquele juiz, e ela não desistia. Quando ela ouvia o não, hoje não, ela dizia: tudo bem, amanhã eu estarei aqui. Isso é paciência, isso é mansidão, isso é perseverança. Aquela viúva, ela tinha convicção que aquele juiz podia. Ele pode não ter me atendido hoje, mas eu tenho convicção que ele pode me atender, e eu vou insistir, e eu vou continuar dizendo: faze-me justiça, faze-me justiça, faze-me justiça. Ele, por algum tempo, o tempo passou, dias se passaram, talvez até meses se passaram. Jesus não revela o tempo, mas ele diz que um tempo é passado. Por um tempo, ele por algum tempo não a quis atender. Sabe por que o juiz não atendia a viúva? Porque ele não queria. Porque existem sim pessoas difíceis, existem sim pessoas que são egoístas, existem sim pessoas que são injustas, e muitas vezes alguém diz: eu fiz algum mal a essa pessoa para ela não gostar de mim, eu fiz algum mal a esta pessoa para ela se constituir meu adversário, eu fiz algo para essa pessoa para que ela, ao me ver, já se aborreça só em me ver. É porque tem pessoas que são realmente difíceis, tem pessoas que realmente têm um coração duro. Esse juiz, ele não amava a Deus, ele não temia a Deus, muito menos ia temer uma viúva. Essa é que é a verdade. Mas essa viúva, ela não desistia. Sabe quando alguém olha para você com aquele rosto de pedra, aí você abre aquele sorriso: oh glória, porque quem tem essa paz, eita, exala essa paz, aleluia, oh glória, bendito é o nome do Senhor, e diz: Deus te abençoe, oh glória. Não gosta de mim, não tem problema, mas eu gosto de você mesmo assim, eu oro por você mesmo assim, aleluia. Querido, vai comendo a palavra, tá bom? Ele por algum tempo não a quis atender, não mesmo, não quis. Mas sabe, o dever é permanecer de pé. O dever do soldado é permanecer de pé. Está chovendo, mas o soldado fica no posto, ele não pode correr para a guarita. Está fazendo sol quente, o soldado está lá, oh glória. Paulo diz que aquele a quem Jesus alistou na obra, escuta bem, aquele a quem Jesus alistou na obra não pode se embaraçar com negócios dessa vida por causa daquele que o alistou. É por isso que Hebreus declara, lá na altura do capítulo 12, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, corramos com perseverança a maratona que nos está proposta, olhando aforal, olhar fixo, olhar que não se desvia para a direita nem para a esquerda, olhando para o alvo da soberana vocação, olhando para Jesus Cristo. Aí Paulo diz: o autor e o consumador da nossa fé, o autor e o consumador da nossa fé. Paulo diz: eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a ter abundância e aprendi a ter dificuldade. Eu fui experimentado em toda situação, em todas as coisas. Aí ele diz: eu posso todas as coisas, porque tem um Deus que me levanta, tem um Deus que me fortalece, tem um Deus que me dá vida. É a palavra em Isaías que diz que aquele que espera no Senhor renovará as forças, vai andar, não vai cansar, vai correr, não vai fadigar, e vai ter um momento que vai voar com asas como águia. Persevera, insiste, bate, pede, busca. Oh, porque aquele que pede, a porta uma hora se abre. Aquele que busca, uma hora encontra. Aquele que bate, uma hora a porta se abre. Eu me lembro que certa feita, ainda estudante, eu fui trabalhar em construção civil. E ali quando cheguei, imagine, era as férias de julho. E eu aproveitei as férias de julho para arrumar um trocadinho. E fui trabalhar ali na Cicosa. Ali na Cicosa Veículos, era uma obra que o meu tio, de saudosa memória, era mestre. E cheguei lá e disse: meu tio, me dê aqui um trabalho por um mês. E ele me deu. E ele perguntou: você sabe fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Aí ele disse: então você é servente de iniciante. E aí ele disse: eu tenho um serviço para você. Sim, senhor. Aí ele pegou uma talhadeira. Você sabe o que é uma talhadeira? Ela tem uma ponta e é de ferro. E me deu uma marreta. E me levou para uma coluna de concreto. E disse: eu preciso que essa coluna seja quebrada. E eu olhei para a talhadeira e para a marreta. Disse: tá certo. Aquela mãozinha fininha de estudante. E comecei a trabalhar. Pense. Aí coloquei a talhadeira no ponto e a marreta. E dei a primeira pancada. Pum! Você pensa que a parede gemeu? Nem ligou. A talhadeira nem se importou. Agora a minha mão segure, a minha mão tremeu. Mas eu não parei. Eu tinha que fazer o trabalho. E dei a outra pancada. Daqui a pouco saiu uma lasquinha. E dei outra. Oh glória. E a parede de concreto começou gemendo. E eu digo: eu não desisto. Eu não desisto. Daqui a pouco a cabeça da talhadeira começou a se abrir como se fosse uma florzinha. E eu continuei. Pergunta a talhadeira se persistência não gera resultado. Pergunta as pedras do rio se o persistir do correr das águas não gera efeito e não gera resultado. É o dever de orar continuamente, não esmorecer, não parar. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele fará, porque Ele trabalha por aquele que nele espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eita glória! Eu esperei pacientemente, uma hora Ele me escuta. Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Esse juiz, por algum tempo, não a quis atender. Por algum tempo ele não quis fazer nada por ela. Por algum tempo ele ia ignorando aquela mulher, mas aquela mulher não desistia. É como Bartimeu, à porta de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego te cala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o cego já vai clamando mais alto: cego, ele não quer negócio com você não, cego. Filho de Davi, oh Remanash. Ninguém podia socorrer Bartimeu, mas o filho de Davi podia. Ninguém podia abrir os olhos de Bartimeu, mas Bartimeu cria que o filho de Davi podia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é para você, Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher Cirofenícia, ela também fazia do mesmo jeito. Não era filha de Abraão, não era do povo da promessa, mas ela ia clamando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas você nem é judia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai embora, mulher, a gente quer ficar no anonimato aqui na Cirofenícia. Filho de Davi, a minha filha jaz terrivelmente endemoniada. Filho de Davi, ninguém pode fazer, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Eu não vou desistir, eu vou insistir, eu não vou parar, eu vou adiante.
Ele não a quis atender por algum tempo. Mais tarde, é dito mais tarde, eu amo os que me amam. E o que de madrugada me busca, o que mais tarde no dia me busca, vai me encontrar. Me buscareis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor nesta manhã. Mais tarde, tardando o dia, eita que espera. Mais tarde, considerou consigo mesmo, porque ele só falava com ele mesmo, ele só respeitava o seu próprio ego. Considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu, todo egoísta é assim, ele só fala dele. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Pense numa criatura difícil. Aí ele diz: contudo, como esta viúva, esta viúva é diferente. Esta viúva não é como as outras pessoas. Esta viúva não desiste. Esta viúva não para. Todo dia ela está aqui. Todo dia ela me diz a mesma frase: faze-me justiça. Faze-me justiça. Faze-me justiça. Oh glória. Como essa viúva me importuna. E eu quero te chamar a atenção para essa palavra, me importuna. Essa palavra é hipopiase no original. Hipopiase, um jeito bem prático de você entender, é dar murro no olho, de baixo para cima, no olho, bem no supercílio. Você sabe que vai ficar uma bola desse tamanho. Ele diz: essa viúva me importuna, me esmurra. Ela está me esmurrando. Paulo diz que depois de haver pregado, ele diz: eu esmurro o meu próprio corpo, para que não venha eu agora ser achado em falta naquilo que preguei. Ele diz: ela me importuna. O clamor dessa viúva, a insistência dessa viúva, é como quem me esmurra no supercílio. Eu já estou de olho roxo. Como esta viúva, esta não é a outra, é esta viúva me importuna. Ela não desiste, ela insiste, ela persiste. Ele diz: farei justiça, farei justiça a ela. Não é o adversário dela, é a ela. Eu farei justiça, mas eu farei justiça a ela. Ainda que não tenha um advogado terreno para defendê-la, mas eu farei justiça a ela. Eu direi a ela o direito dela. A ela eu vou atender. E ele diz: para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Olha, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: o dever de orar, o dever de clamar, e jamais esmorecer, e jamais desistir, e jamais parar, dando eco ao ensino do Senhor Jesus aqui. Tiago 5,16 diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do fiel pode muito em seus efeitos. A esse juiz, ele não vai
atender essa viúva de boa vontade. Ele não vai atender essa viúva porque gosta dela. Ele não vai atender essa viúva porque ele é uma pessoa de coração bom, não. Ele vai atender essa viúva para se ver livre dela. Agora deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus para você. O Deus Todo-Poderoso, Ele me atende e Ele te atende, não porque não gosta de mim, não porque quer se ver livre de mim, é diferente. Ele me atende porque Ele me ama. E vou te dizer mais, e vai ter momentos que Ele pode não me atender, porque Ele me ama e Ele sabe o que é melhor para mim. É quando você clama, é quando você busca, que você descobre uma coisa, que quantas vezes a nossa oração é equivocada, quantas vezes a gente clama por coisas que não nos vão fazer bem algum. Romanos no capítulo 8 vai revelando, verso 26 e 27, que não sabemos orar corretamente, não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito de Deus, Ele interpreta a nossa oração e Ele intercede por nós na oração com gemidos inexprimíveis diante do Deus Todo-Poderoso. Ainda que a nossa oração possa não ser perfeita, o Espírito de Deus, Ele participa da oração. Efésios no capítulo 3, ali na altura do verso 20, diz que o mesmo Deus, segundo o seu poder que nós opera, muito mais e além do que pedimos e imaginamos, é o que Ele faz na nossa vida. Mas eu digo a verdade de Deus para a minha vida e para a tua vida: se Deus te desse tudo quanto você pede, do jeito que você pede, na hora que você pede, você seria um filho estragado, você seria uma filha estragada, uma criança que o pai dá tudo que ela pede, na hora que ela pede, pega o brinquedo que acabou de ganhar e arrebenta todinho e não dá valor. Muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. Alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, olha lá no teu reino, permite que um sente à esquerda e outro sente à direita. E Jesus, sabendo que eles não sabiam o que pediam, Ele disse: se vocês puderem beber do cálice que eu vou beber. Mas eles não sabiam o que pediam. Quantas vezes nós não sabemos o que estamos pedindo? Mas tem uma outra coisa: mesmo quando sabemos o que estamos pedindo, há uma espera na oração. É porque Deus, Ele demora em me atender. Deus não demora em atender, é porque Deus espera por mim e Deus espera por você. Alguém diz: Abraão andou com Deus 25 anos e pedindo a Deus um filho, e pedindo a Deus uma promessa. Sarai acompanhou ele 25 anos, desejosa de ter um filho, desejosa de uma promessa. Mas Abrão era Abrão, não era Abraão. Sarai era Sarai, não era Sara. E Deus esperou que Abrão pudesse se transformar em Abraão, andando com Deus, amigo de Deus, conhecendo a Deus. Quem anda com Deus se torna amigo de Deus, se aproxima de Deus. A oração produz em mim um coração diferente. A oração produz em mim, oh glória, uma transformação no meu interior, porque a oração me aproxima do Todo-Poderoso. E, oh glória, e ninguém que se aproxime do Todo-Poderoso fica do mesmo jeito. Moisés, ele tinha uma tenda, Êxodo 33, fora do acampamento, e diariamente, continuamente, frequentemente, sem desistir, sem esmorecer, mesmo diante dos problemas que viveu a nação de Israel, 2 milhões de pessoas, cada uma diferente da outra, um povo difícil de conduzir, e Moisés já idoso, mas continuamente ele ia à tenda do encontro. E é dito ali que quando Moisés ia para a tenda do encontro, todo o acampamento sabia a hora que Moisés ia para a tenda, e todo mundo ia para a porta da sua tenda. A tenda do encontro estava lá fora, e o povo ficava de pé, reverentemente vendo Moisés passar. E quando eles viam que Moisés ia chegando lá perto da tenda e entrava na tenda, uma nuvem descia, a nuvem da presença, a nuvem da glória de Deus, a Shekinah do Todo-Poderoso se manifestava ali, e o povo dobrava o joelho. Moisés dobrava o joelho na tenda, e cada um dobrava o joelho na sua própria tenda para falar com Deus Todo-Poderoso, e colocava a face no pó e reverentemente estavam na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Moisés tinha uma tenda, Jesus tinha um lugar de oração, e você precisa ter o seu lugar de oração. Se você orar, o teu filho vai orar, a tua família vai orar. Se o pastor orar, a igreja vai orar, oh glória. Se o líder orar, o liderado também vai orar, e a glória de Deus vai ser maior. A glória de Deus vai ser maior na igreja, na família, na casa,
e as causas que você tem, e as causas que a igreja tem, Deus vai resolver, Deus vai resolver, Deus vai resolver. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se corrigir dos seus erros, então eu ouvirei do céu a sua oração contínua, a sua oração persistente. Eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados. Vai começar a ficar parecido com Deus, porque Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Perdoarei os seus pecados, vou purificar toda a mancha do pecado, e eu vou sarar, e eu vou sarar. Ele vai sarar, ele vai fazer justiça, ele vai resolver problemas, ele vai abrir portas, ele vai dar vitória, ele vai transformar essa situação e essa crise. Então concluiu o Senhor: atentai a resposta do juiz da injustiça. Como é que pode juiz da injustiça dizer farei justiça? Você sabe por quê? Porque Deus, ele tem todo o poder. Oh glória, para Deus não há impossível. Aleluia. Como é que pode o juiz da injustiça dizer farei justiça? Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você clamar, o impossível vai começar a se tornar possível. Quando você orar, aquele filho que está nas drogas vai ser liberto das drogas. Eu me lembro de um pastor cujo filho caiu nas garras da cocaína, deixou a casa do pai, não queria mais viver com o pai, e foi juntar-se com os amigos, porque queria viver dissolutamente. Aquele pai, filho já maior de idade, não tinha mais o controle sobre o filho, mas aquele pai tinha um Deus. Você também tem Deus. Ele prostrava-se todos os dias e dizia: Senhor, cuida do meu filho, guarda o meu filho, liberta o meu filho, traz o meu filho de volta. Ai, glória. Fizeram uma festa de droga em um apartamento, compraram heroína pura, viciados, começaram a se injetar, e a droga era tão forte que os viciados começaram a ter problemas cardíacos e entraram em falência cardíaca. E o filho daquele pastor também entrou em falência cardíaca, também veio a morrer. Mas o pai estava orando, dizendo: Senhor, o meu filho, cuida do meu filho, guarda o meu filho, tira o meu filho das garras do vício, tira o meu filho das garras da morte, tira o meu filho das garras de Satanás, das garras dos demônios que o enganam e que o aprisiona. Traz o meu filho de volta, traz o meu filho de volta à tua casa, à tua presença e para o lar. Aquele moço que entrou em falência, ele teve uma experiência espiritual na sua morte, porque indo a caminho do inferno, ouviu uma voz, que disse: ele não, ele não, ele não. E ele disse que teve a experiência que ele narra, que foi voltando, foi retornando, e ele acordou no apartamento. Ele olhou para o lado, estava um cadáver, olhou para o outro lado, outro cadáver, mais adiante, outro cadáver, mas ele estava vivo, ele estava vivo. Ele lembrou-se daquela voz que disse: ele não, ele não, ele não. Alguém que ora por ele. Ele se levantou e disse: vou voltar para a casa do meu pai.
Pai, e vou dizer ao meu Pai: Pai, eu pequei, Pai, eu pequei, mas o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não me abandonou na minha queda, o Senhor continuou intercedendo por mim, e por isso eu estou vivo e eu quero voltar para Jesus, eu quero outra vez servir ao Senhor Jesus e te obedecer e viver na tua casa outra vez. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu vos asseguro, porventura, Deus, o justo juiz, o juiz da justiça, o Todo-Poderoso, não fará plena justiça aos seus escolhidos. E diz o texto que a Ele clamam de dia e de noite. De dia tem clamor e de noite tem clamor. Oh glória! Continuamente, persistentemente, de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus age. A oração move a mão que move o mundo. A oração vai te levar aonde os teus pés não podem chegar. A oração vai mover aquilo que a tua mão não pode mover, porque a oração move a mão que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Ó igreja de Jesus Cristo, se tu souberas quem é o teu Deus, o poder que tem o teu Deus, ó filho do Altíssimo, ó filha do Altíssimo, herdeira do céu, co-herdeira com Cristo, se tu souberas o poder que tem o teu Deus, o amor que tem o teu Deus, de dia e de noite tu não abririas mão, mas não começarias o dia sem falar com Ele, não iniciarias o empreendimento sem falar com Ele. Você não viveria longe da comunhão, da oração com Ele. Ele é uma pessoa, Ele não é uma estatueta que não pode te ver. Ele não tem ouvidos que não possam ouvir. Ele não tem um peito que não tem um coração que não tem sentimento. É diferente. Quando Israel no Egito, sob escravidão, sob o jugo de Faraó, trabalhava e não tinha direito ao fruto do trabalho, debaixo de chicote, aquele povo clamou. Aquele povo começou a clamar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E eu imagino que aquele povo orava assim, dizendo: Senhor, socorre-nos, Senhor, socorre-nos. E o clamor foi tão grande que chegou à presença do Todo-Poderoso. E esse Deus que se levanta em defesa do seu povo, Ele se levantou e Ele desceu e falou a Moisés: Moisés, 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 eu ouvi, eu vi e eu desci para livrar o meu povo. E eu traduzo assim, porque eu senti o clamor do meu povo arder na minha presença. Clama, 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 ó Jerusalém, em teus muros eu coloquei guardas, que de dia e de noite, ó vós que fareis lembrar o Altíssimo a sua palavra, não descanseis e nem deixeis que o Altíssimo descanse, enquanto Ele não fizer de Jerusalém diadema real na terra. Não desanime, não pare, não descanse, porque tem resposta de Deus para você, tem resposta de Deus para o teu clamor, tem resposta de Deus para a tua oração. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, é Jesus quem dá essa segurança. Eu vos asseguro, eu creio no que Jesus fala. Eu vos asseguro, é Jesus garantindo, Ele vos fará
sua justiça e depressa. Ele vos fará sua justiça e depressa. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar. Barco que tem oração não naufraga. Casa que tem oração não cai. Família que ora tem vitória. No entanto, e essa é a questão, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra ou glória? Sabe qual é o combustível da oração? É a fé. Sabe qual é o combustível da fé? É a palavra. Aleluia. A fé se alimenta da palavra. E a palavra se alimenta da fé. E aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé, porque ele espera que aquele que dele se aproxima creia que ele é galardoador daquele que o busca. Busca o Senhor, clama ao Senhor, te coloca na presença do Senhor, apresenta ao Senhor as tuas causas, apresenta ao Senhor os teus problemas, apresenta ao Senhor as tuas necessidades. Ele tem prazer em te ouvir, Ele tem prazer em te socorrer. Socorro bem presente na angústia é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque qual é o pai terreno? Que o filho lhe pedindo pão recebe uma pedra. O filho vai e lhe pede carne e o pai dá uma serpente. Ele disse: os pais humanos procuram e sabem dar boas coisas para os seus filhos. Agora imagina o vosso pai. O vosso pai que está no céu, ele saberá dar boas coisas aos seus filhos. Aleluia. Eu me lembro que um dia, encerro, um dia voltando da escola, voltando da faculdade, eu estudava à noite, fiz universidade à noite. E naquele dia eu estava angustiado, muito angustiado. Oh glória, morava só e muito angustiado. 11h30 da noite, eu disse: eu vou saltar no centro da cidade. E eu morava ali já em Lourenço, é uma boa caminhada. Do centro a Lourenço é uma boa caminhada. Eu digo: 11h30 da noite eu vou saltar na praça de frente ao PV, a Praça São Benedito, e eu vou caminhar até Lourenço, porque eu estou muito angustiado e eu quero conversar com Deus enquanto caminho. Oh glória! Quando desci na Praça São Benedito, que coloquei o pé e o ônibus partiu para Lourenço, porque eu digo: o trecho eu termino a pé. E eu comecei a falar com Deus enquanto andava. Não andei muito não. Porque daqui a pouco uma pessoa, uma irmã, com um chale, ainda com a roupa de dormir, camisolão, um chale, fazia frio, era inverno. Ela chegou na porta, abriu a porta e começou a olhar para a esquerda e para a direita da varanda da casa. Eu notei, vi que era uma irmã e me aproximei e disse: irmã, algum problema? Alguma coisa? Alguma necessidade? Algum socorro? Ela disse: não, para mim não. Eu disse: para quem? Seu filho, seu marido? Ela disse: não. Para quem? Ela disse: para você. Oh glória! Eu estava dormindo e o Senhor falou comigo: levanta, minha serva, levanta, vai para a porta e espera, porque um servo meu vem muito angustiado aí, ele precisa de uma resposta. E ela me disse: conta 30 dias. Deus vai te abrir uma grande porta. Deus vai te abrir uma grande porta. 30 dias. 30 dias eu estava numa grande empresa dessa nação, sobrevoando os céus do Nordeste, vivendo uma promessa que Deus me fez muitos anos. E quando o avião levantou voo, ele começou a bradar no meu coração dizendo: eu velo pela minha promessa, pela minha palavra, para cumprir as minhas promessas e a minha palavra na tua vida.
Eu quero orar com você. Oh, glória. Eu quero orar com você agora. Ore comigo. Você que tem causas.